Entre todos os filhos de Jacó, Dan é, sem dúvida, a tribo mais esquecida, apesar de ser uma das mais numerosas entre o povo de Israel, perdendo apenas para a tribo de Judá. Enquanto as pessoas frequentemente falam muito sobre as tribos de Levi, Judá, Manassés e Efraim, a tribo de Dan frequentemente cai na obscuridade. Mas afinal, quem foi Dan? Qual é a sua história, sua origem e o que mais há para saber sobre ele? Neste vídeo, vamos explorar todos os detalhes sobre Dan, o filho de Jacó e Bila. Então, prepare-se para descobrir a verdadeira história e origem dessa tribo frequentemente negligenciada. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mais conteúdo como este. Agora, vamos mergulhar juntos na fascinante história da tribo esquecida de Israel. A verdadeira história e origem de Dan. De acordo com o livro de Gênesis, Dan foi o primeiro dos 2 filhos de Jacó com Bila, a serva de Raquel, e o 5º filho de Jacó no total. Sua mãe, Bila, era uma mulher de origem arameia, uma síria que se tornou uma das concubinas de Jacó, conforme relatado em Gênesis 35:22 e 33:6. Raquel, que não podia ter filhos, disse a Jacó: "Aqui está minha serva Bila. Vá a ela para que ela tenha filhos em meus joelhos e que eu também tenha filhos por meio dela." Jacó concordou, e Bila deu à luz um filho, a quem Raquel chamou de Dan, dizendo: "Deus me julgou e ouviu minha voz, e me deu um filho." O nome Dan, de origem aramaica, deriva da palavra Dom, que significa juiz ou julgamento. Dan se tornou o ancestral da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Curiosamente, no livro de Juízes, a tribo de Dan é retratada como usando éfodes e terafins em suas práticas de adoração, o que era incomum e indicava uma mistura de crenças. Além disso, o famoso Sansão, conhecido por sua força e feitos extraordinários, era membro desta tribo, mas também é descrito como alguém que não seguiu completamente os votos de Nazireu, tornando a história de Dan e seus descendentes ainda mais intrigante. Escritores rabínicos clássicos concluíram que Dan era, por assim dizer, a ovelha negra entre as tribos de Israel. No livro de Jeremias, o norte de Canaã é associado à escuridão e ao mal, o que levou fontes rabínicas a tratar Dan como um arquétipo da maldade. Em tradições rabínicas e livros apócrifos, Dan é retratado negativamente, descrito como alguém que odiava José e foi responsável pela ideia de enganar Jacó, manchando o manto de José com o sangue de um bode para fingir sua morte. Na oração apócrifa de Azat, Dan é mostrado conspirando com o herdeiro egípcio contra José e Azat, reforçando sua imagem de traição e engano. Além disso, na bênção de Jacó, Dan é comparado a uma serpente, uma metáfora interpretada como uma conexão simbólica com Belial, uma figura associada ao mal. Essa conexão é enfatizada no testamento apócrifo de Dan, onde ele é retratado como alinhado com forças sombrias. Assim, a figura de Dan nas escrituras e tradições apócrifas carrega um peso de negatividade que o distingue das outras tribos de Israel, tornando sua história ainda mais complexa e sombria. Escritores cristãos primitivos, como Irineu e Hipólito, especularam que o anticristo poderia surgir da tribo de Dan. Essa ideia ganhou força devido à omissão da tribo de Dan da lista das 12 tribos de Israel, mencionada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, onde os 144.000 israelitas selados são descritos. Em vez de Dan, a tribo de José aparece 2 vezes, representada tanto por José quanto por seu filho Manassés. Essa omissão levou alguns a acreditar que há algo sinistro associado a Dan. Voltando ao livro de Gênesis, no capítulo 49, encontramos Jacó em seu leito de morte, reunindo todos os seus filhos para abençoá-los e profetizar sobre o futuro de suas tribos e descendentes. Quando se trata de Dan,
Jacó profere uma bênção que também carrega um tom enigmático e até ameaçador. Em Gênesis 49, 16 a 18, Jacó diz: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o seu cavaleiro cai de costas. Esta metáfora da serpente à espreita pronta para atacar reforça a imagem ambígua e potencialmente perigosa de Dan. É como se a tribo carregasse um mistério sombrio, algo que os primeiros cristãos poderiam ter visto como um prenúncio de uma futura figura do mal. Não é de admirar, então, que ao final dessa bênção, Jacó clame a Deus: a tua salvação espero, ó Senhor. Um clamor que parece refletir uma necessidade urgente de proteção divina contra o que Dan possa representar. Mergulhando mais fundo na discussão sobre a tribo de Dan, conforme descrito na Bíblia hebraica aramaica, a tribo inicialmente se estabeleceu nas terras montanhosas, que faziam fronteira com Judá e os filisteus. No entanto, devido à pressão dos filisteus, que eram seus inimigos, a tribo migrou para o norte e se estabeleceu em Laís, que mais tarde ficou conhecida como Dan, perto do Monte Hermon. Entre os membros notáveis da tribo de Dan está Sansão, que se tornou um herói lendário para seu povo. Sansão possuía força sobrenatural concedida por Deus e é amplamente conhecido por seus feitos extraordinários. No livro de Números, a tribo de Dan é retratada como a segunda maior tribo israelita, seguindo Judá. Alguns estudiosos sugerem que o censo registrado nesse livro tem origem na fonte sacerdotal, datada por volta do século VI a.C., possivelmente refletindo os preconceitos de seus autores. Na bênção de Moisés, que alguns especialistas acreditam ser anterior à obra deuteronomista, Dan é profetizado para saltar de Bazã. No entanto, essa profecia levanta questões, pois a tribo de Dan não habitava a planície de Bazã, localizada a leste do Rio Jordão. Essa referência enigmática gerou debates entre os estudiosos sobre seu significado e contexto. Além disso, a migração da tribo e suas interações com outras tribos e povos vizinhos destacam a complexidade da história israelita e as mudanças dinâmicas enfrentadas pelas tribos em suas jornadas e conflitos. Explorando as conquistas e territórios de acordo com a narrativa bíblica, após os israelitas conquistarem a terra de Canaã, a famosa terra que mana leite e mel por volta de 1200 a.C., Josué prosseguiu com a distribuição de terras entre as 12 tribos. A tribo de Dan foi a última a receber sua herança territorial. Originalmente, a terra atribuída a Dan era um pequeno enclave na região costeira central de Canaã, situada entre Judá, Benjamim, Efraim e os filisteus. Ao norte, o território de Dan fazia fronteira com Jopa, a moderna cidade de Jafa. Este território relativamente pequeno foi rapidamente diminuído devido à pressão dos filisteus, que eram vizinhos perigosos. Como resultado, a tribo de Dan conseguiu se estabelecer apenas nas regiões montanhosas que dominam o Vale de Soreque, onde o local de acampamento ficou conhecido como o acampamento de Dan. A região se estendia para o sul até a Shefelá, entre o Monte Efraim e as planícies costeiras da Filístia, dentro da área de Judá. Com o tempo, essa região passou a ser conhecida como a Área de Dan, refletindo a herança da tribo no Israel moderno. Desde a conquista da terra por Josué até a formação do primeiro Reino Unido de Israel em 1050 a.C., a tribo de Dan fazia parte de um grupo vagamente confederado de tribos israelitas, sem um governo centralizado. Em tempos de crise, o povo era liderado por figuras conhecidas como juízes, que desempenhavam um papel crucial em guiar e liderar as tribos durante os períodos de necessidade. O mais famoso danita foi Sansão, um juiz da tribo de Dan. Durante o período de assentamento das terras atribuídas por Josué, devido à constante pressão dos filisteus, parte da tribo abandonou a esperança de se estabelecer na área costeira central e migrou para o norte, para o território filisteu. Depois de conquistar Laís, a tribo refundou a cidade, renomeando-a como Dan,
conforme relatado em Juízes 18. Assim, o território de Dan acabou consistindo em duas partes distintas. Uma situada no centro de Canaã, ao norte de Judá, enquanto a outra, a cidade de Dan, ficava ao norte. Com o declínio da monarquia israelita, as tribos começaram a se fragmentar e dispersar. A tribo de Dan perdeu sua identidade e desapareceu em grande parte da história. Isso é amplamente evidenciado pela sua omissão no livro do Apocalipse. É importante notar que a história da tribo de Dan reflete muitos aspectos das sociedades da Idade do Ferro, onde fatores como conflitos, alianças e crenças influenciaram a dinâmica social e política das tribos israelitas. Este relato é mais uma peça do quebra-cabeça da antiga sociedade israelita, destacando as complexidades e a evolução de suas tribos ao longo do tempo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.